Boa noite, irmãos. Acho que o piano saiu um pouquinho alto. Boa noite. Boa noite aos que aqui estão e os que também estão nos acompanhando pela internet. Convido os irmãos que puderem abrir as suas Bíblias no livro de Daniel, capítulo 3. Você que está aqui, se achou, coloque-se em pé, por favor. Vocês acharam? Diz assim a palavra do Senhor, a partir do versículo 16. Responderam Sadraque, Mesaque e Abidnego ao rei: ó Nabucodonosor, quanto a isto, não necessitamos te responder. Se o nosso Deus, a quem servirmos, quiser livrar-nos, Ele nos livrará da fornalha, de fogo ardente, e das tuas mãos, ó Rei. Se não, fica sabendo, ó Rei, que não serviremos a teus deuses, nem adoraremos a imagem de ouro que levantaste. Então, nós já sabemos da história, os amigos de Daniel foram jogados na fornalha de fogo ardente, porque não se curvaram, à estátua que Nabucodonosor mandou fazer. Interessante que eles falam que se Deus, a quem ele serve, quiser, eles seriam livres, libertos da fornalha. Se não quisessem, também, se Deus não quisesse, isso também não faria mal a eles, porque era Deus a quem eles serviam, e não a Nabucodonosor, ao rei. Apesar de nós termos que respeitar as nossas autoridades, constituídas e autorizadas por Deus, nada que fira a honra, a glória e a majestade de Deus, nós devemos aceitar. Então, essa imposição de Sadraque, Mesaque e Abidnego, nós sabemos, no final, inclusive, que entram os três jogados lá dentro e Nabucodonosor fala: olha, jogamos 3, mas tem 4, porque o anjo do Senhor estava lá e os livrou. Mas, para nós, para a nossa realidade, nos dias de hoje, com a pandemia, com tudo que nós vivemos, se Deus quiser, amanhã estaremos vivos. Se Ele não quiser, pelo menos nós, que já professamos a fé em Cristo, estaremos na glória. Amém? Vamos orar? Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pelo seu amor, a sua misericórdia. Obrigado pela fé de homens relatados na Bíblia que não abandonaram o Senhor, mesmo em situações difíceis, mesmo, Senhor, com o risco realmente de morte, ainda assim foram fiéis ao Senhor. E nós sabemos que o Senhor é fiel, independentemente da nossa condição de fidelidade, porque o Senhor nos amou e nos ama, enviou o seu Filho Jesus para nos salvar da perdição eterna. Senhor, nos ajude a ter essa coragem também, essa intrepidez, e que nos momentos difíceis possamos lembrar que o Senhor está sempre conosco e é o Rei dos Reis, o Senhor dos Senhores. Obrigado pelo culto que teremos, pedimos a Tua bênção, a Tua direção e a Tua proteção. Sê com todos, aqueles que também estão a caminho, os que nos assistem também pela internet, onde quer que estejam, que o amor do Senhor possa alcançá-los, em nome de Jesus. Amém. Pode continuar em pé, vamos a um período de cânticos. Boa noite, igreja. Que alegria estarmos juntos, como família, prontos para adorarmos o nome do nosso Deus, nosso Senhor Jesus Cristo. Esse primeiro louvor diz: grande é o Senhor. Vamos adorá-lo pela sua grande obra em nossa vida, pelo seu perdão, porque Ele é o Deus eterno e não há outro. Vamos adorá-lo.
ao Senhor que nós temos a vitória e que nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossa vida. Vamos ser infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Queremos o teu nome engrandecer. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Vamos ser infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céu. Amém. Próximo cântico. Pode colocar aí, mídia. Vamos continuar. Deus, seja mais do que um momento de postura que devemos ter no nosso culto, na nossa vida. Uma postura de humildade, de reconhecimento que sem Deus nós não somos nada. Mas por causa de Cristo e do seu sacrifício na cruz, temos acesso ao nosso Deus, ao nosso Pai, e somos perdoados dos nossos pecados. Isso é motivo para adorarmos a Deus. Vamos cantar. Os homens começam. Eu olho para a cruz eu vou, sem sofrer participar da sua obra. As mulheres. Meu Salvador, da cruz ao Senhor, amor e paz, Jesus me Pela cruz me chamou. pela cruz me chamou, gentilmente me atraiu e eu, sem palavras, me aproximo, quebrantado por seu amor. Todos e merecida a vida. E merecida a vida, de graça recebi, por sua cruz, a morte me Trouxe minha vida. trouxe minha vida. Eu estava condenado, mas agora pela cruz eu fui reconciliado.
pode se sentar, vamos cantar mais uma música ainda. Reina, Deus reina, Cristo reina, independentemente da nossa vontade, mas quando cantamos reina sobre o meu ser e sobre o meu viver, é uma declaração que implica em nos sujeitarmos a Ele em todas as áreas da nossa vida, até naquelas áreas em que nós achamos que podemos caminhar sem Deus. Então que essa canção nos faça refletir sobre o quanto dependemos de Deus a cada novo dia, consagrando o nosso dia ao Senhor, consagrando as nossas ações, nossos pensamentos, nossas emoções, que isso seja parte da nossa vida, parte da nossa adoração diária, parte do nosso louvor. Amém. Queria passar alguns avisos. Dá para projetar aqui o da EBD? Então, durante esse mês de julho, até o primeiro domingo de agosto, a nossa EBD está num formato diferente, mas que ocorre ano após ano, né? Que são os aulões aqui no templo para os adultos, adolescentes e jovens. E o tema é a igreja que canta, adora. A gente aprendeu hoje já bastante coisa, né? Com o pastor Wagner do Amaral, e certamente aprenderemos muito mais. Tá bom? Tem mais algum aviso? Sociedade de Senhoras no sábado. Ok. Então, Sociedade de Senhoras, sábado próximo às 16h30, aqui na igreja.
O tema também está aí, mulheres, marchai em oração. Então, todos que estão nos ouvindo e aqui presentes, as mulheres são todas convidadas e muito bem-vindas, tá bom? Sábado às 16h30. Também lembramos que nas quintas-feiras nós temos o nosso culto de oração pelo Zoom, tá? Então, se você não tem frequentado esta reunião, fica aí o convite, a oportunidade. Se você quer participar e ainda não sabe como, procure depois alguém aqui da liderança da igreja, o pastor, os diáconos ou alguém da mídia, para colocar o seu nome e você receber também o link, tá bom? Então, toda quinta-feira, às 20 horas, pelo Zoom. Eu acho que eu não tenho mais nenhum aviso aqui que precisa ser reforçado. Nós vamos agora, então, para um momento missionário. Eu vou convidar a irmã Inês, que vem aqui, e vou pedir também para que já deixem depois aí o vídeo do pastor Josafá, que é o nosso missionário, pastor e missionário também, e faremos aqui uma apresentação do trabalho dele. Boa noite, igreja. Nós vamos continuar aqui com mais um pouco da matéria sobre a Índia. A perseguição ela é um problema social. O radicalismo hindu ele ganhou força no início de 1990. E o objetivo dos radicais é tornar a Índia um país onde a religião oficial é o hinduísmo. Por isso, minorias não hindus, como os cristãos, são atacadas com frequência, já que o governo estimula a hostilidade por meio de leis anticonversão e impunidade aos agressores. Além disso, os policiais eles estão a favor dos poderosos quando protegem os radicais, recusam registrar boletim de ocorrência de cristãos e são violentos com os seguidores de Jesus sob a custódia deles. Nós também queremos pedir que durante esse mês vocês lembrem de apresentar em suas orações o cristão Samal. Ele é um garoto que foi expulso de casa por causa da nova fé cristã. Então, ele pede por conforto para ele e que Deus supra as suas necessidades. Então, oremos. Senhor Deus, primeiramente, nós queremos te agradecer por viver ainda, Senhor, em um país onde nós temos a liberdade de adorar o teu santo nome, Senhor. Nós queremos te pedir por esses irmãos cristãos que estão na Índia, Senhor, que a vida do Samal ela seja usada por ti, Deus, para ganhar muitas almas para ti, Jesus. Pedimos também, Senhor, que nos dê força e coragem para que durante todo esse mês o Senhor possa nos lembrar de orar pelos nossos irmãos, Senhor. Queremos te agradecer desde já, em o nome do Senhor Jesus. Amém. Eu lembrei quando a irmã falou da Índia, da perseguição, não sei se alguns já ouviram falar do apóstolo dos pés sangrentos, e Sadhu Sandai. É uma história real, realmente, de um cristão que abandonou, inclusive, as práticas da sua família, a religião, para seguir a Cristo. E ele tem um trabalho de evangelismo, né, na região, e principalmente no Tibete. E eu não vou contar a história, que eu convido os irmãos a, se puderem, comprar o livro ou pesquisar da história dele, mas tem um sentido porque ele chama o apóstolo dos pés sangrentos. E também sofreu muita perseguição da família, né, e de toda a sociedade. Nós vamos orar então pelos dízimos e ofertas, orar também pelos missionários todos, orar mais uma vez pela Índia. E logo na sequência o irmão Pedro da Venezuela trará para nós um número especial. Tá bom? Vamos orar? Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, por mais um dia de vida que o Senhor nos concede. Obrigado pela misericórdia, o amor. Queremos agradecer pela vida desses irmãos, sejam pastores, missionários ou crentes, Senhor, fiéis ao Senhor, que não têm titubeado na fé, não têm negado ao Senhor, mesmo em meio a perseguições, meio à morte, Senhor. Que o Teu Espírito possa dar cada vez mais coragem e disposição para eles, que o fruto que eles alcancem seja um fruto de glória para o Senhor. Que o Senhor seja glorificado pela vida deles, pelo testemunho deles e também pelas obras que eles fazem indo pregando o Evangelho. E que nós possamos continuar sustentando com as nossas orações
e também de modo financeiro este trabalho. Nós sabemos que há muitas dificuldades no campo, perseguição, e mais uma vez nós oramos em favor do pastor Josafá, pelo seu trabalho, pela sua disposição, que o Senhor continue abençoando a vida dele e também os seus familiares. Ser com aquela igreja que ele está revitalizando lá em Vila Calu, que ela possa crescer e prosperar, para a honra e glória do teu santo nome. Ser também, Senhor, com os irmãos que têm sofrido perseguição pelo mundo afora. Lembramos especialmente da Índia, porque nós estamos dando ênfase e destaque para este país, para os irmãos que lá estão sofrendo, que eles tenham a mesma coragem e disposição no Senhor, e que o teu nome seja engrandecido. Amém. Pedimos também pelos dízimos e ofertas que estaremos depositando, que ele possa ser bem administrado por esta igreja e que possa ser empregado também no campo missionário, como tem sido feito, e que os frutos continuem, para a honra e glória do santo nome de Jesus. Amém. Enquanto participamos dos dízimos e ofertas, vamos cantar a primeira e quinta estrofes desse hino, Tudo Entregarei. Vamos ficar em pé mais uma vez, cantar esse louvor. Descansarei, pois sei que és Deus. Quem crê
Cristo firme está. Sobre o trovão e o mar se erguendo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és rei. Descansarei, pois sei que és Deus. Trovão e o mar seguindo vem, sobre a tempestade eu voarei, sobre as águas tu também és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Descansarei, pois sei que és Deus. Amém. Pode se sentar, pastor Maurílio. Colocar nisso aqui que é mais prático, né? Boa noite. Bom estarmos aqui mais uma vez, né? Ouvindo sobre o relatório missionário aí a respeito da Índia, né? Me veio a lembrança, a história então de um homem que entrou numa igreja dessas perseguidas. E ele entrou todo armado, e então pediu para que saíssem todos aqueles que não fossem crentes ainda, que não tinham entregado o seu coração ao Senhor Jesus. E aí a metade da igreja saiu. E aí ele, então ainda com as armas apontadas para os irmãos, para os crentes que estavam lá na frente, ele então insistiu na palavra, né? Ele disse: olha, última chance. Você que ainda não decidiu seguir a esse Jesus, saia, salve sua vida. Quem entregou sua vida a Cristo deve permanecer aqui, não vou permitir que saia. E aí alguns saíram. E pela terceira vez ele insistiu no apelo e então disse: olha, última chance. Se você ainda está na dúvida, não entregou sua vida a esse Jesus, saia agora. Aí não saiu mais ninguém. Aí ele disse: pronto, agora podemos adorar ao Senhor. Entregou as armas, deixou a arma lá e foram adorar ao Senhor. Meus queridos, pergunte a si mesmo: o Senhor tem lhe achado um servo fiel? Se você estivesse passando por uma perseguição como essa, né? A irmã orou aqui, agradecendo a Deus, porque o nosso país ainda tem liberdade de expressão e pode assim expressar a sua fé. Graças a Deus por isso, realmente, mas em vários países hoje isso não é possível. Se você estivesse em um país desses, ou a realidade desses países, dessas igrejas perseguidas, viesse para cá e o Brasil se tornasse como um desses países, qual preço você estaria disposto a pagar por sua fé? Você tem sido fiel ao Senhor? Nessa noite eu gostaria de meditar com os irmãos sobre a fidelidade a Deus, tá? Fidelidade é um tema muito abrangente, tá? A gente vai focalizar apenas um aspecto desta fidelidade. A fidelidade empregada, então, no uso dos dons, dos talentos que Deus nos concedeu. Para isso, vamos abrir nossas Bíblias
no livro de Mateus. Hoje pela manhã estudamos o Evangelho de João, e agora à noite estudaremos, com a graça de Deus, o Evangelho de Mateus. Mateus capítulo 25. Vamos estudar aí a parábola dos talentos. Mateus 25. Acho que o Levi vai ter que voltar aqui. Esse foi programado só para ele mudar, eu acho aqui. Não é possível, né, Levi? Opa, deixa me ver agora. Não, Levi, você tem que colocar a sua mão aí, dê a sua bênção. Deu certo aí já? Ok. Então devemos ser fiéis quanto aos talentos que o Senhor nos deu. Devemos ser fiéis em tudo, tá? A gente vai pensar quanto aos talentos. Mateus capítulo 25, leremos a partir do versículo 14 até o versículo 30. Mateus 25, do 14 ao 30. Diz assim a palavra do Senhor nosso Deus: Pois será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens. A um deu 5 talentos, a outro 2, e a outro 1, a cada um segundo a sua própria capacidade, e então partiu. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles, e ganhou outros 5. Do mesmo modo, o que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Então, aproximando-se o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo: Senhor, confiaste-me 5 talentos. Eis aqui outros 5 talentos que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. E aproximando-se também o que recebera 2 talentos, disse: Senhor, 2 talentos me confiaste. Aqui tens outros 2 que ganhei. Disse-lhe o Senhor: Muito bem, servo bom e fiel. Foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei. Entra no gozo do teu Senhor. Chegando por fim, o que recebera 1 talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento. Aqui tens o que é teu. Respondeu-lhe, porém, o Senhor: Servo mau e negligente, sabias que ceifo onde não semeei e ajunto onde não espalhei? Cumpria, portanto, que entregasses o meu dinheiro aos banqueiros, e eu, ao voltar, receberia com juros o que é meu. Tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. E o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Vamos orar mais uma vez. Querido Deus, Deus bendito, estamos aqui diante da Tua palavra, a qual é viva e eficaz. Nós cremos nisso, mas o nosso coração muitas vezes é duro, é tardio, é até esclerosado, Deus, para absorver e também se dispor a obedecer o que o Senhor tem para nós. Portanto, nós dependemos da intervenção do Teu Santo Espírito, para que venhamos aprender, para que venhamos obedecer e sair daqui mais cheios de Ti, mais comprometidos com a Tua palavra. Isso nós te pedimos em nome de Cristo. Amém. Devemos ser fiéis quanto aos talentos que o Senhor nos deu. Esse texto, ele aconteceu, na verdade, essa história, ela aconteceu ali na última semana do ministério de Jesus, antes da encarnação, ali no que nós chamamos de Semana Santa.
faz parte daquele, já no sermão profético de Jesus, ele tinha falado sobre o fim dos tempos, ele estava alertando quanto à sua volta. Ele diz que quando ele viesse, ninguém saberia senão o Pai somente. E aí ele vai falar sobre a importância de estarmos vigilantes, de estarmos vigiando, de sermos vigilantes quanto à volta dele. E ele vai falar sobre vários pontos, vários aspectos. Ele vai também propor algumas parábolas. Ele vai propor a parábola das 10 virgens e aqui a parábola dos talentos. O que seria uma parábola? Uma parábola é uma história contada a respeito de certos aspectos espirituais, celestiais, em que se utiliza elementos terrenos. Você vê isso, por exemplo, aí já no capítulo 25, versículo 1. Jesus está nos falando com respeito ao reino dos céus, tá? E aqui com respeito a esse aspecto do encontro do Pai, o encontro de Deus conosco. Então, como é que vai ser? Devemos então estar vigilantes, porque Ele vai voltar, Ele está voltando, pode ser a qualquer momento, e quanto a esse particular, precisamos ser fiéis, quanto aos talentos que Ele nos deu. Você pode perguntar, por que precisamos ser fiéis quanto aos talentos que o Senhor nos deu? A primeira razão pela qual precisamos ser fiéis quanto aos talentos que Deus nos deu é que os talentos não são nossos, são do Senhor. Se precisamos ser fiéis quanto aos talentos que o Senhor nos deu, já estamos dizendo que os talentos são dele, não nossos, certo? Vemos isso aí a partir do versículo 14. Ele diz, pois será o quê? O reino dos céus, mais especificamente a volta, o encontro com o Senhor Deus. Será como um homem que, ausentando-se do país, chamou os seus servos e lhes confiou os seus bens, tá? Ele já havia falado sobre bens, sobre a confiança a respeito dos bens, no capítulo anterior, 24, versículo 47, quando ele diz, em verdade vos digo que ele confiará todos os seus bens. Deus se apresenta nas Escrituras como o Rei Supremo, soberano, dono de tudo. Tudo o que existe pertence ao Senhor, porque Ele é o Criador. Ele criou do nada. Ele não usou nenhum material que já existisse. Só Deus é eterno e Ele é o Criador. Portanto, Ele é o dono de tudo por direito. Tudo que existe pertence a Deus porque Ele o criou. E aqui, no que diz respeito aos bens, às riquezas, às possessões deste mundo, também pertencem ao Senhor. E aqui Deus é comparado com esse homem, esse senhor, um dono de muitos bens, dono de muitos servos, em que precisa se ausentar por um pouco de tempo, e então marca uma reunião e distribui, delega responsabilidades, distribui os seus bens, as suas possessões entre os seus servos. Esses bens, essas possessões, aqui são tratadas como talentos, aí no versículo 15 em diante. Um talento era uma medida de peso na época equivalente a 35 quilos. Tá? Tinham talentos de ouro, tinham talentos de prata e daí por diante. Então aqui a gente não sabe, né, de que eram esses talentos, mas o fato é que eram talentos de fato, né? Eram talentos realmente. E aí esse senhor entrega os seus talentos. Provavelmente eram talentos de ouro, tá? E aí o que acontece? Diz o texto no versículo 15 que ele dá 5 talentos a um, 2 a outro e 1 talento a um outro servo. Por que ele não deu todos os talentos iguais? Porque ele é o dono. Os talentos pertencem a ele. Ele faz o que quiser com os talentos porque é dele. Às vezes, a gente fica olhando para Deus ou até orando ao Senhor, né? E fica se perguntar, Senhor, por que tu deste isso a fulano, cicrano, aquele homem, aquela mulher? E a mim não deu.
né? Você pode pensar em saúde, em possessões, em dons de fato, em competências, habilidades, não é? Ora, Deus é soberano. Ele concede o que tem a quem Ele quer e do modo que Ele quer. Nós cantamos agora há pouco, não é? Aquele louvor quebrantado, em que diz que foi pela graça, não é? Que Ele nos concedeu vida, porque não merecíamos, e de fato, não merecemos nada. Tudo recebemos da mão de Deus, pela graça de Deus. E lembrando, de acordo com a soberania dEle, de acordo com a vontade dEle, porque Ele é o Senhor. Na distribuição dos seus dons, dos seus talentos, das suas possessões, Deus, embora seja soberano, Ele é livre na escolha, em como Ele vai fazer isso, mas Ele não é injusto. Nunca devemos acusar Deus de injusto. O texto diz que Ele fez isso, no versículo 15, segundo a sua própria capacidade. A capacidade de Deus. É verdade o que diz o texto? Não, a capacidade daqueles servos. A capacidade dos servos. Ou seja, aqui aponta para um Senhor que, embora seja soberano, embora esse Senhor seja transcendente, aqui pensando em Deus, mas é imanente, ou seja, está presente. Um Senhor que conhece os seus servos, conhece a cada um. Minha mãe teve um bocadinho de filhos, uma cearensezinha trabalhadora. Eu sou o nono, o caçula da fila. E às vezes ela ia me chamar e chamava o nome dos 8 primeiros. Aliás, não dos 8 porque tinha mulheres no meio, né? Mas dos outros 4 homens, para poder chegar no meu, né? Deus não faz isso. A Bíblia fala que Ele conhece as suas estrelas, né? E as chama pelo nome. Isso está lá em Isaías capítulo 40. E Ele conhece a mim e a você. Salmo 139 nos diz que Ele nos viu a substância ainda informe. E no livro, aqui é uma figura de linguagem, né? Uma linguagem figurada para falar de que Ele já sabe de tudo. No livro foram escritos cada um dos meus dias, cada um deles escrito e determinado, quando nem um deles havia ainda. Há detalhes do nosso ser que nem nós mesmos conhecemos, né? Nem nós mesmos sabemos, mas Deus sabe. Ele conhece. E você pode confiar nele. Então, por que devemos ser fiéis quanto aos talentos que Deus nos deu? Porque os talentos são do Senhor. Mas além disso, devemos ser fiéis quanto aos talentos que o Senhor nos deu, porque o Senhor vai pedir contas. É o que diz o texto a partir do versículo 16. O que recebera 5 talentos, saiu imediatamente a negociar com eles e ganhou outros 5. O que recebera 2, ganhou outros 2, ou melhor, do mesmo modo que recebera 2, ganhou outros 2. Mas o que recebera 1, saindo, abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Depois de muito tempo, voltou o senhor daqueles servos e ajustou contas com eles. Interessante isso, né? Vamos pensar aqui alguns detalhes do texto. Primeiro, aqui o texto é dividido em 2 grupos de servos, né? Aqueles que trabalham e os que não trabalham. 2 deles, tanto o que recebera 2 talentos quanto o que recebera 5, o texto nos diz que eles saíram imediatamente, não é isso? Perceba aí, tanto no versículo 16, quanto no versículo 17. O versículo 17 vem com a expressão do mesmo modo. Então eles não perderam tempo, eles não procrastinaram, eles não ficaram enrolando,
Eles não ficaram esperando para depois, para quando as circunstâncias melhorassem, para quando a situação acalmasse, para quando então a provação passasse. Eles saíram imediatamente. E com isso eles ganharam. Eles ganharam outro tanto do que o Senhor lhe havia confiado. Quando a gente olha no versículo 18, diz aí que o que recebera um talento saiu e abriu uma cova e escondeu o dinheiro do seu senhor. Hoje em dia as pessoas guardam dinheiro aí em banco, né, em outros lugares mais. Naquela época era comum se fazer isso. A gente lê, por exemplo, em Mateus 13, sobre uma outra parábola, que é aquela parábola do tesouro escondido no campo, não é? Em que um homem compra um campo e lá, então, trabalhando no campo, um homem que arrendou um campo e lá trabalhando, ele encontra um tesouro. Ele vai, vende tudo o que tem e compra aquele campo por causa do tesouro que tinha sido achado naquele campo. Era comum as pessoas fazerem isso. Mas diz o texto que esse homem escondeu o dinheiro, mas o dinheiro não era dele. O talento não era dele, o talento, diz o texto, era do seu senhor. Ele não tinha direito de fazer isso. Ele não recebeu o talento para esconder. Ele tinha recebido o talento para trabalhar, para negociar, para fazê-lo prosperar. Mas o texto continua falando no versículo 19, que depois de muito tempo, Jesus não fala quanto tempo, até porque ele já havia dito que só o Pai sabia com respeito ao dia da sua volta. Mas o fato é que esse dia chegou. O servo não estava preparado, aquele servo. E diz que o Senhor, então, ao voltar, ajustou contas com aqueles servos. A expressão ajustar contas é literalmente fazer um levantamento das suas contas. O Senhor então pegou os livros e foi então procurar averiguar o que ele tinha para receber. E chamou cada um dos servos e ajustou contas com eles. A Bíblia nos diz sobre um dia em que Deus pedirá contas a respeito de cada um de nós, sobre o que cada um de nós fizemos ou estamos fazendo ou deixando de fazer. Tanto quanto aos salvos, aqueles que vão para o céu, que já entregaram suas vidas a Jesus Cristo, quanto àqueles que ainda estão reticentes, que não entregaram suas vidas ao Senhor, que estão vivendo por conta própria, do seu próprio modo. Por exemplo, lá em Apocalipse capítulo 20, versículo 11 ao versículo 13, Apocalipse capítulo 20. Aqui é um texto que fala sobre o final dos tempos. Depois da grande tribulação, depois do milênio. Apocalipse capítulo 20, do versículo 11 ao 13. Diz assim, vi um grande trono branco, e aquele que nele se assenta, de cuja presença fugiram a terra e o céu, e não se achou lugar para eles. O sentido aqui é que esse Senhor, ele é tão grande que o universo inteiro, terra e céu, não o suportam. Ele não cabe nisso, porque ele é o Criador. E aí diz, vi também os mortos, os grandes e os pequenos. Aqui não está falando necessariamente de adulto ou criança, mas de importância. Todos eles, postos em pé diante do trono. Então se abriram livros. Ainda outro livro, o livro da vida, foi aberto. A ideia aqui traz o sentido de autos de um processo, tá? Um julgamento em que os livros são abertos ali. Deus não precisa de livros. Aqui é uma linguagem, mais uma vez, figurada para que a gente compreenda a ideia aqui, a imagem de um julgamento real. E diz que os mortos foram julgados segundo as suas obras, conforme o que se achava escrito nos livros. E aí ele diz, deu o mar os mortos que nele estavam,
A morte e o além entregaram os mortos que neles havia, e foram julgados um por um, segundo as suas obras. Aqui é um julgamento para aqueles que não entregaram suas vidas a Cristo, aqueles cujos nomes não foram escritos no livro da vida. Serão julgados segundo as suas obras, para grau de punição, de sofrimento. Estes, todos eles, já foram condenados. Eles não reinaram com Cristo no milênio. Eles não fizeram parte da primeira ressurreição. Não tem nenhum salvo aqui. Todos são condenados. No entanto, todos serão julgados segundo as suas obras. E quanto àqueles que já entregaram suas vidas a Jesus? 2 Coríntios capítulo 5. 2 Coríntios capítulo 5. Versículo 10. Diz assim, ó: porque importa que todos nós compareçamos perante o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Perceba, o apóstolo Paulo aqui se inclui, ele diz todos nós, ele está no meio, ele está falando para crentes, para uma igreja, para aqueles que são salvos, santos em Cristo. Nós vemos isso lá no capítulo 1, já no início ali, quando fala sobre os destinatários da carta. E aqui ele diz, ó, todos nós e cada um. Compareçamos perante o tribunal de Cristo. Aqui não é o grande trono branco, mas é o tribunal de Cristo, para que cada um receba segundo o bem, né? Não é o que diz o texto, ou o mal que tiver feito por meio do corpo. Esse mal aqui pode ser uma censura, pode ser aquele sentimento de tristeza por não ter feito o que era para ter feito, ou seja, por não ter sido fiel, especialmente quanto aos talentos que Deus nos deu. Há um dia em que Deus pedirá contas. Esse dia está muito próximo. Enquanto eu e você não estivermos diante desse dia, trabalhemos, sejamos fiéis quanto aos talentos que Deus nos deu. Mas voltando ao texto lá de Mateus capítulo 25, há uma terceira razão para sermos fiéis quanto aos talentos que o Senhor nos deu. É que o Senhor vai nos recompensar de acordo com a nossa fidelidade. É isso mesmo que você está ouvindo. O Senhor vai nos recompensar de acordo com a nossa fidelidade. Nós vemos isso a partir do versículo 20. O Senhor está ajustando contas com aqueles servos. É o dia marcado, o dia do encontro final, o dia em que prestaremos contas ao Senhor sobre o que fizemos ou deixamos de fazer aqui. E aí nesse dia o Senhor vai chamar cada um. Imagine-se então diante desse tribunal de Cristo ou do grande trono branco, se você ainda não entregou sua vida ao Senhor. Versículo 20, aqui nós vemos, mais uma vez, a partir do versículo 20, dois tipos de recompensas. A primeira delas, para aqueles que trabalharam, que foram fiéis, e a outra, para o que foi infiel. 1 Coríntios capítulo 4, versículo 2, nos é dito que o que importa dos despenseiros é que cada um deles seja encontrado fiel. Despenseiros, fala de alguém que é responsável por uma despensa, por uma reserva, são os mordomos, aqueles que administram bens. Nada que nós temos é nosso mesmo. A gente fala, muitos irmãos falam sobre entregar aquilo que é do Senhor, para se referir ao dízimo, né? Ou o domingo é do Senhor, para se referir ao fato de que no domingo você vai à igreja, não é? Você vai adorar, você vai então fazer isso ou aquilo outro
que tenham algum aspecto religioso. Mas o fato é que todos os nossos bens e tempo pertencem ao Senhor. Quando você dedica o dízimo, ali é simbólico, tá? É um simbolismo para dizer que todo o seu recurso, dinheiro, pertence ao Senhor. Quando você vem aqui ao templo, né, adorar coletivamente, você está dizendo com isso que você não é crente só aqui, né? É o que você deve dizer. Mas que você é do Senhor, todo o seu tempo, vida e energias. Pois bem, aqui nós vemos primeiramente a recompensa para aqueles dois que trabalharam. Ele diz, então aproximando-se, versículo 20, o que recebera 5 talentos, entregou outros 5, dizendo, Senhor, confiaste-me 5 talentos, eis aqui outros 5 que ganhei. Disse-lhe o Senhor, muito bem, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, sobre o muito te colocarei, entra no gozo do teu Senhor. A mesma recompensa é dada ao que tinha trabalhado com os 2 talentos e recebido mais 2. Vemos que o critério aqui é o mesmo. O critério é a fidelidade. Não é tanto que foi produzido, tanto que tinha recebido 5 e produziu mais 5, quanto que tinha recebido 2 e produziu mais 2, são avaliados da mesma forma, sobre o critério da fidelidade. Às vezes a gente fica pensando, né? Então quer dizer que lá no céu, aquela pessoa que levou tantas pessoas, tantas almas para Cristo, 100 almas para Cristo, eita, isso aí vai receber muito galardão, né? Eu não levei nenhuma, então não vou receber nenhuma recompensa. Não se trata de resultados, se trata de fidelidade. Se você teve a oportunidade de falar de Cristo para 10 pessoas e falou, mas nenhuma delas se converteu ou aceitou Jesus, você foi fiel, independentemente de resultados. Já eu, talvez, se eu tive a oportunidade de falar de Cristo para 500 pessoas e só falei para 400, e dessas 400, todas elas se converteram, diante do Senhor, eu não fui fiel. Entende o que é fidelidade? Não depende de resultados. Se fidelidade dependesse de resultados, Ezequiel, Isaías, Jeremias seriam considerados infiéis. O Senhor mandou Isaías pregar e disse, ninguém vai ouvir a tua palavra. Isaías disse, Senhor, quem creu em nossa pregação? Né? Quem creu? E ele se esforçou para isso. Ele fez o melhor que pôde, mesmo sabendo que ninguém se converteria através da pregação dele. Só para termos uma ideia, ele pregou durante 3 anos, nu, despido, um homem casado, um homem de Deus, andando nu e falando de Cristo. Se esforçou demais. Ezequiel passou muitos dias dormindo só de um lado, comendo ali, usando um fogo lá que ele fazia para cozinhar a sua comida, era esterco de vaca, de boi, para demonstrar o que aconteceria com o povo de Israel, seria levado ao cativeiro babilônico, mesmo sabendo, ele fez todo esse esforço, mesmo sabendo que ninguém se converteria. Às vezes a gente condiciona a nossa fidelidade a Deus à luz de resultados almejados, né? Quando a gente acha que vai dar certo segundo a nossa perspectiva, aí a gente se esforça, né? Mas quando parece que não vai dar muito certo em termos de resultados, aí a gente não é muito diligente, não é muito fiel, né? Irmãos, fidelidade não depende de resultados, depende de fazer o que Deus espera que façamos, o que nos foi confiado por Deus. Muito bem,
servo bom, né? E fiel. Aqui o critério é fidelidade. Agora, qual foi a recompensa? Em primeiro lugar, a recompensa que nós vemos aqui no texto é um elogio do Senhor. É muito bom receber um reconhecimento por um trabalho esforçado, né? Um trabalho que custou suor. Você saber que valeu a pena. Eu sei que tem gente que exagera quanto a isso. E usa como motivação para fazer alguma coisa, até para Deus, para a obra do Senhor, o elogio das pessoas. Quando alguém não reconhece, ela deixa de fazer, né? Ah, pastor, porque estou trabalhando aqui, eu saio da minha casa tal hora, né? Dedico não sei quantos dias na semana, não sei quanto tempo, e ninguém nessa igreja reconhece. Ora, você está fazendo para quem no final das contas? Eu sei que no que tange a nós, no que cabe a nós, que somos os beneficiados pelo trabalho de algum irmão, cabe a nós o reconhecimento, né? A quem honra, honra. A Bíblia nos manda honrar aqueles que fazem o trabalho do Senhor, todos aqueles servos. Agora, devemos lembrar que o elogio, que no final das contas vale a pena, e que todos nós devemos esperar, e que deve nos impulsionar aqui diariamente, é o elogio do Senhor, é o reconhecimento dEle, por um trabalho bem feito. Imagine então esse momento, em que o universo inteiro estará acompanhando, todos os anjos, os 24, né, anciãos, os 4 seres viventes aí, ó, quem não acredita em extraterrestres, viu? A Bíblia fala que existe, tá? E são de vários tipos, anjos para tudo que é lado, homens importantes, né, no conceito bíblico mesmo da palavra, homens de Deus, Noé, Abel, Enoque, que nem passou pela morte, foi trasladado, né? Os apóstolos de Cristo, os homens na história, as mulheres que morreram, como temos visto aqui, né, através dos relatórios missionários, todos eles, e o Senhor Criador de tudo, dos céus e da terra, dirigindo a você essa palavra, né? Muito bem. Eu não sei como é o nome dele, se é Mazinho, sei que eu chamo de Zinho, né? Servo bom e fiel. Olha só, tem alguma recompensa melhor do que receber um elogio desse? Não é qualquer elogio e não é de qualquer pessoa, é do Senhor Deus Todo-Poderoso. Além disso, vemos aqui, no que diz respeito à recompensa, não apenas o elogio, mas também oportunidades. Aqueles que tinham recebido 5, ou aquele que recebeu 5, ou que tinha recebido 2, ambos trabalharam e ganharam outros mais. Esses talentos foram dados a eles, né? Foram dados a eles. Então vemos mais oportunidades de estar próximo do Senhor, de desfrutar dele e do que ele nos dá. A gente não sabe muito sobre como vai ser o céu, não é verdade? A Bíblia não fala muito sobre isso, mas de uma coisa a gente sabe, que no céu seremos ou poderemos ser galardoados, recompensados, não porque mereçamos de fato em si, mesmo sendo fiéis, mas é pela graça dele. Mais oportunidades ainda. E por fim, pensando nas recompensas aqui, no aspecto positivo, nós vemos aqui sobre a alegria. Ele diz: entra no gozo do teu Senhor. Deus se alegra? Claro. Às vezes a gente acha que Deus é um Deus cruel, sádico, né? Um Deus que não quer que a gente seja feliz, que não quer que a gente tenha prazer, que é contra toda ideia de alegria ou prazer. Isso é uma ideia muito equivocada, uma ideia diabólica até.
A alegria é fruto do Espírito. Provérbios vai falar ali da sabedoria personificada, né? Ele se referindo a Jesus, o Deus Filho, como aquele que tinha prazer no Pai, antes de qualquer outra coisa ter sido criada. Aliás, Jesus fala disso em João 17, versículo 5. A glória que ele teve junto ao Pai antes que houvesse mundo. Deus é o Criador da alegria e do prazer. O pecado distorceu, deturpou isso. Mas Deus vai refazer essas coisas. E nós podemos desfrutar desta alegria plena, do prazer completo com Ele. O mundo pode oferecer muitas propostas, muitas ideias de prazer e de alegria, mas dá com a mão e tira com outra. E todo prazer que seja longe de Deus, sempre é acompanhado por dor e tristeza, no final das contas. O pecado cobra um preço muito alto, de maneira que não vale a pena. É na presença do Senhor que tem prazer e alegria pleno e verdadeiro. E você pode participar disso. Pode não apenas ter prazer e alegria nos céus, mas saber que você também alegrou e concedeu prazer a Deus. É através exatamente da nossa fidelidade que esse prazer aqui será compartilhado. Ou seja, nós temos a graça de Deus de alegrá-lo com nossas atitudes aqui. Já imaginou nisso? Você poder não apenas desfrutar desse prazer, mas poder proporcionar essa alegria, esse prazer a Deus? Deus precisa de nós? Não. Ele é autossuficiente, mas Ele resolveu nos dar esta graça, não é, de poder dar prazer e alegria a Ele. E você pode fazer isso através da sua fidelidade quanto aos talentos que Deus lhe deu. Mas o texto termina com uma nota negativa. Há um servo que não foi fiel e que nesse dia da prestação de contas, ele não recebeu uma recompensa positiva. Na verdade, ele foi, ao invés de recompensado, castigado. A partir do versículo 24. Chegando por fim, o que receberam um talento, disse: Senhor, sabendo que és homem severo, que ceifas onde não semeaste, e ajuntas onde não espalhaste, receoso, escondi na terra o teu talento, aqui tens o que é teu. Ele está dizendo: Senhor, olha, eu tive medo de arriscar usar o talento que é do Senhor e perdê-lo, porque eu ouvi falar de que o Senhor cobra aquilo que não dá, de que o Senhor não dá condições suficientes para sermos fiéis ao Senhor, ou que não vale a pena ser fiel, ou que é impossível ser fiel a Ti. Então, tá aqui, o Senhor me deu, eu estou devolvendo. Agora, qual a resposta do Senhor? Aquele servo acusou Deus de um senhor injusto, né? E um senhor aqui até desonesto, que cobra o que não dá. Agora, o que o Senhor responde? Versículo 26. Primeiro, servo mau. Aquele servo, na verdade, não é que ele temesse o seu senhor, é que ele era mau, ele era maldoso, ele tinha maldade no coração. Por isso que ele não foi fiel quanto aos talentos, ou ao talento que Deus tinha lhe dado. Ele também é chamado aqui de negligente, preguiçoso, aquele que não trabalhou. O problema estava no Senhor? Não, estava nele. Às vezes a gente joga a culpa em Deus e nos outros para nos esquivar, nos eximir de nossa infidelidade. A gente deve, ao invés disso, encarar a nossa realidade. Talvez haja maldade no nosso coração, preguiça.
Talvez outros pecados mais, como inveja, cobiça, né? Egoísmo. Isso cabe a cada um de nós. Mas é algo que deve ser feito agora. Não espere para aquele dia. Deus sabe o que está no nosso coração. Deus diz: olha, você é muito incoerente. Porque se você pensasse realmente isso de mim, você não teria deixado o meu dinheiro parado, os meus bens parados. Você teria dado a quem pudesse trabalhar. O que Deus está dizendo aqui é o seguinte: se você não quer viver próximo a mim, se você não quer ser obediente, pelo menos passe o que você recebeu a outros, para que outros façam isso. Não atrapalhe. Não tome o que é seu, é meu. E ele continua então falando no versículo 28, olha a sentença: tirai-lhe, pois, o talento, e dai-o ao que tem 10, porque a todo o que tem se lhe dará, e terá em abundância, mas ao que não tem, até o que tem lhe será tirado. Você teve a oportunidade de servir ao Senhor, de ser fiel. Se você o for, você receberá mais oportunidades ainda. Agora, se você não for, até a oportunidade que você recebeu lhe será tirada. Chegará um momento que não terá mais voltas. E versículo 30, e o servo inútil, lançai-o para fora nas trevas, ali haverá choro e ranger de dentes. Esse local é o lago de fogo. Um local descrito como um lugar onde vai haver trevas e ao mesmo tempo fogo. É difícil de imaginar um lugar assim, não é? Porque onde há fogo, há claridão, né? Mas a ideia é que será como uma estrela, né? Que embora seja de luz, mas quando ela está, então, no final, está morrendo, ela escurece e fica muito quente, né? Mais ou menos isso. A gente não sabe exatamente como é e eu não quero saber mesmo, porque eu não vou para esse lugar. Mas aqui esse servo, ele vai. Como é que pode Deus mandar um servo dele para um lugar assim? Ora, todos somos servos do Senhor. De acordo com a Bíblia, até Satanás é servo de Deus. Os demônios são servos do Senhor. Porque o Senhor é o Senhor de tudo e de todos. No final das contas é assim. Nem todos os servos são fiéis. Alguns são infiéis. E serão confrontados e receberão a justa punição. O que poderemos aprender desse texto aqui? Eu sei que o tempo passou já um pouco, mas o que poderemos aprender aqui desse texto? Primeiro, ser gratos. Poderemos ser gratos diante do que Deus nos deu. A vida é um dom, um talento que Deus nos deu. Essa igreja, os irmãos daqui, cada irmão dos ministérios, foi Deus quem deu. Aproveite, use isso, todos esses recursos, para crescer no Senhor, para andar próximo do Senhor, para se parecer mais com Cristo. Seremos cobrados quanto a isso. Então seja grato, agradeça. Antes de você reclamar por aquilo que você não é ou não recebeu, lembre-se que Deus é soberano, Ele dá conforme lhe apraz, porque tudo no final das contas pertence a Ele. Não deixe de ser fiel por ingratidão, por estar aí bravo com Deus por algo que você recebeu que não queria ter recebido, ou por algo que você deixou de receber e você queria ter recebido. Gratidão. Tudo que temos pertence no final das contas ao Senhor. Em segundo lugar, uma segunda lição: precisamos ser fiéis no sentido aqui de ser diligentes. Precisamos ser diligentes. Meus queridos, vai chegar um momento que não iremos mais trabalhar. Vai chegar um momento que Ele virá, Ele está vindo. E aí, não queremos ficar lamentando diante do que poderíamos ter feito e não foi feito.
diante daquilo que poderíamos ter feito diferente, e por causa da nossa preguiça, maldade ou outro pecado mais, não fizemos com esmero ou com o melhor que poderíamos oferecer. Uma última lição que eu queria destacar aqui é que Deus pedirá contas, e aí pensando naqueles que ainda não entregaram suas vidas a Cristo. Talvez você ache que Cristo não vai voltar logo, né? Que Deus não vai pedir contas logo, e você vai dizer: eu quero pecar só mais um pouquinho, aí depois eu volto para os caminhos do Senhor. Ou, eu quero pecar só mais um pouquinho, eu quero ficar só mais um pouquinho aí, longe do Senhor, e aí eu entrego minha vida a Ele. Nós não sabemos o dia de amanhã. Ele pode não voltar logo antes da sua morte, mas você pode morrer logo. Você não sabe o que vai acontecer amanhã. Você está pronto para se encontrar com Ele hoje? Para prestar contas a Ele hoje? Está pronto? Que o Senhor nos ajude a que todos nós estejamos preparados para esse dia, para aquele dia em que Ele vier nos chamar, quer seja através da sua vinda, ou quer seja através da nossa morte. Vamos orar mais uma vez. Obrigado, Senhor, porque o Senhor está voltando. Estamos já no final dos tempos. Obrigado porque o Senhor nos deu muitos recursos, muitos talentos, muitos bens, como a vida, habilidades, possessões, o tempo em si, para te servir. Que venhamos usar tudo isso para a tua glória, para fazer a tua vontade. Que venhamos, ó Deus, se preciso for, renunciar aos prazeres, às alegrias que esse mundo nos oferece, alegrias a custo de separação do Senhor. Que venhamos renunciar a isso, olhando para a alegria daquele encontro final contigo nos céus. Que venhamos olhar para o gozo que desfrutaremos com o Senhor, em que os nossos corpos serão todos glorificados, transformados, em que o Senhor punirá inclusive a morte, e que não conviveremos mais com tristeza, pranto, luto, nem separação alguma. Que venhamos fazer valer a pena a nossa vida aqui com Cristo, cada dia, todos os dias, até o nosso encontro final com o Senhor. Pedimos por fim por aqueles que ainda estão longe do Senhor, que sabem que estão errados, que precisam entregar suas vidas a Ti. Ó Deus, que o Senhor toque em seus corações mais uma vez, que eles venham encontrar descanso em Ti, como disse Agostinho: fomos feitos para Ti e não encontraremos descanso enquanto não nos entregarmos ao Senhor. Que eles venham então fazer isso, Senhor, entregarem-se a Ti, e assim terem uma vida plena, uma vida com significado, uma vida abundante aqui nessa terra. É o que nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Irmãos, como todos sabem, o nosso culto ele é transmitido ao vivo, e por vezes a gente recebe alguns pedidos de oração, e é comum a igreja no encerramento fazer a oração por esses pedidos. Chegou um pedido para nós, pela mídia lá, pelo Facebook, de Iris Gomes Moreno, para orar pela família. Então nós vamos orar pela família do Iris Gomes, por ele, e se você que aqui está também quer que a igreja ore por você, fique em pé, não precisa falar o pedido, porque Deus já sabe, mas a igreja fará a oração e você também será incluído nela. Muito bem. Então vamos orar? Querido e amado Deus, obrigado, Senhor, pela oportunidade que temos de chegar ao Teu trono de graça, um Deus
fiel, grandioso, único e verdadeiro. E poder, Senhor, colocar no Teu altar os nossos pedidos de oração, as nossas necessidades, petições. E neste momento, Senhor, queremos colocar a vida do Íris, também dos seus familiares, que o Senhor possa alcançá-lo, Senhor, com a Tua graça, a Tua misericórdia, o Teu amor, a Tua alegria, Senhor, e que eles possam ser cheios da alegria do Senhor. Pai, o Senhor sabe o motivo desse pedido, nós não sabemos, mas temos a certeza que o Senhor já está agindo, porque o Senhor é maravilhoso e gracioso. Da mesma forma, Senhor, queremos pedir pelos irmãos que aqui estão, cada um, Senhor, tem a sua necessidade. Nós rogamos que o Senhor atendam conforme o Teu querer e que cada um também possa, com a ajuda do Teu Santo Espírito, a compreender a Tua resposta. Talvez não seja a que esperamos, mas é a melhor, porque vem do Senhor. Pedimos também pelo retorno de cada um aos seus lares, que o Senhor guarde, leve todos em segurança e que logo mais possamos nos reunir novamente para adorar e cultuar o Senhor e que durante a semana continuemos a glorificar o Senhor com as nossas vidas. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Obrigado.